Ia falar de 4 assuntos, 4 pontos: a problemática dos incêndios no contexto territorial atual, o contributo da resinagem para a defesa contra incêndios, a justificação económica para apoiar a resinagem como uma ferramenta territorial de defesa contra incêndios e um aspecto de crucial importância para Portugal, uma forma de viabilizar o pinar face à concorrência com o eucalipto, que neste momento está sendo uma concorrência muito forte e, bueno, como podemos ver. Ao final te interessa umas conclusões. Bueno, a localização dos grandes incêndios, estão dados de grandes incêndios entre 85 e 91, bueno, dados da Comissão Europeia. Aqui representa um pouco dos vários países europeus em área de incêndio, mas mais que em área, fazendo a comparação de Portugal com Espanha, ou de Espanha com Portugal, em termos de porcentagem de área queimada, Portugal é muito mais grave a questão. Portugal é mais pequeno que Espanha, é normal que, e este é o dado mais correto. Então, se mira aqui que em Portugal, na década de 80, era parecido com Espanha, da de 90 ha começado a crescer e a partir de 2000, muito mais, ou seja, a problemática dos incêndios está muito lejos de controlada em Portugal, bueno, no oeste da Península Ibérica. Aqui, isto são dados estes limites são de comarcas municipais, de câmaras municipais, com a porcentagem que se ha queimado desde 1980, entre 2008, e comarcas que se queimaram menos de 10%, desde a 50%, bueno, e algumas centrais mais de 150%, ou seja, vários ciclos de incêndios já neste período de 20 anos. Haciendo aqui a localização de los grandes incêndios, aqui com dados de satélite e de los grandes incêndios, se constata aqui que os primeiros han empezado, estes mais antigos han empezado aqui ao centro e se nota uma expansão hasta o litoral. Podemos fazer uma simplificação, como está aqui. A década de 80 se ha iniciado no centro, depois se ha expandido e a década a partir de 2000 se ha expandido muchísimo e podemos dizer que 2/3 de Portugal tem esta problemática muito forte. E também ao sul, curiosamente, na Serra de Algarve ha tido uma expansão parecida. Bueno, aqui ponendo aqui dados de algumas comarcas, aqui uma comarca onde ha começado a questão mais grave, em Pampilhosa da Serra, que mostra o modelo de combustível antes de outro incêndio que já havia ocorrido. Bueno, mas se constata que os modelos peligrosos, o 4, isto é a chave americana, Matorral com alto e contínuo com mais de 2 metros, tem esta distribuição. Uma zona ali mais, que ha começado um pouco mais tarde, Mação, antes de um grande incêndio de 2003, estava assim. E outra aí, Orem, município de Orem, que é a comarca que é o sócio do projeto, estava assim. Bueno, se constata que toda uma porcentagem, mais de 50% ou mais de 60% ou 70% da área tem a combustibilidade muito peligrosa. E, se formos para esta zona, aqui mais litoral, o município de Cadaval, se nota aqui esta parte agrícola, com modelos pouco peligrosos, e há a parte de Sierra aqui, e aqui uma finca grande de 3.000 hectares, isto mais ou menos em área, isto são mais ou menos 40.000 hectares estes municípios, isto é 15.000 hectares, isto é uma finca, desculpa, uma finca del Alentejo, uma zona onde há alcornoque, e montado lá de Reza, e bueno, que é também florestal como estas, mas é uma zona explotada e é rentável, e bueno, os modelos de combustíveis são parecidos aqui com coca. Bueno, este Félix me vai desculpar, mas lo vou mostrar outra vez, porque Félix me ha dito que mostro sempre este gráfico, mas equipa que ganha não se muda. Eu creio que isto explica muito bem o que ha passado em Portugal.
y el problema como persiste, no voy a cambiar la imagen porque esto explica bien lo que se ha pasado. Bueno, en la década de 40-50 había una explotación del pinario, de los sistemas agroforestales con la resina, etcétera, que hacía una reciclaje de combustible y no podía haber incendios grandes. Después, con el éxodo rural y aquella imagen del centro, ha empezado primero el centro y se ha aproximando del litoral, lo abandono de los valles agrícolas, de la reciclaje de cada combustible, hay un primer gran incendio, después hay una fase de recuperación de la regeneración natural, que en Portugal es impresionante. Esto tiene unas 15.000 plantas por hectárea o más, 30 às vezes, si contar no metro cuadrado, tienes 30, 40, 50 pies. E después, como está abandonado, pasado 5 a 15 anos, pasa isto, e a partir de agora já não vai haver regenerado. Isto é a problemática muito concreta que se vive aí. Isto mostra um pouco aquele município, lá o primeiro que mostrei, a partir de 1930, a evolução hasta, bom, 94, da porcentagem da área que era intervencionada, era gestionada. Aqui está aqui a porcentagem agrícola, e estas áreas são gestionadas por causa, devido ao ganado, caprinos, ovinos, suínos, que o matorral era utilizado, era gestionado e era comprado e, bueno, era reciclado a partir de isto. Que ha pasado a partir de, bueno, haya sido aquí en 1950 lo máximo de utilización del territorio. Aquí es curioso ver los informes de esta altura, que diziam que o problema, não hablavam de incêndios, evidentemente, hablavam de excessiva pressão humana no território, erosão, mas incêndios não existia essa problemática. Bueno, com a diminuição de los sistemas agroforestales ha empezado a diminuir e a partir de certa altura ha empezado, significa a porcentagem de área queimada a menos de 4 anos. É curioso constatar que a intervenção humana foi substituída por área queimada. E mais ou menos se vê que o território consegue encaixar mais ou menos 30 a 40% de zonas não gestionadas. Mais que isso, não é impossível. Bueno, as causas estruturais disto, aqui tentando sistematizar um pouco. Bueno, temos um clima bastante malo para os incêndios, mas já era assim em 1950. Mesmo não é o aquecimento global que lo pode justificar, isso está muito claro. A floresta era dominada por espécies inflamáveis, pino e agora eucalipto. Bueno, isso também não se ha cambiado grandemente. O cambio grande foi a diminuição dos preços dos produtos que mantinham os sistemas agroforestales e um conjunto de questões que diminuição de envelhecimento da população e de intervenção no território, abandono dos sistemas, acumulação de carga combustible, continuidade da massa forestal, abandono de los acessos. Bueno, aqui as pessoas mais viejas, menos intervenção en el primeiro extinção, não está aí ninguém quando começa o incêndio, diminuição da vigilância, e isto afeta tanto o início como, sobretudo, a propagação dos incêndios. Bueno, aqui este ano houve um grande incêndio de los socios do projeto no município de Orem, um incêndio que se ha queimado 6.000 hectáreas e, bueno, mais uma vez nos ha feito pensar um pouco nestas coisas e os meios de combate não estão a ser capazes de controlar a situação nem muito lejos de lo conseguir. E neste incêndio que se queimou 6.379 hectáreas em 4 dias, em setembro, bueno, se constatou que o limite do incêndio se escapa, empieza a crescer exponencialmente, como é lógico, os bombeiros não podem crescer exponencialmente, e os bombeiros que existem vão a correr a las casas, e bueno, o incêndio vai completamente livre na área florestal. E mesmo as casas não foram suficientes, incluso se ha queimado na fábrica e várias habitações, etc. Por isso, a questão, isto não é dizer mal do combate, que quem lá assistido, se fossem o doble ou triplo de los combatentes, bueno, talvez um pouco menos, mas não era por aí. A questão, incluso neste incêndio, tivemos lá sorte de não haver incêndios noutras grandes no resto do país. Tivemos todos os médios de Portugal aí concentrados,
más o menos, 1000 operacionales, 325 vehículos, los medios terrestres, etc. E por isso não se pode pedir mais daí, não é por aí. Aqui isto mostra um pouco a área, isto era a carta de modelos de combustíveis antes de se queimar, antes um primeiro incêndio cai. Aqui. Bueno, isto foi em 2005 e agora em 2012, portanto 7 anos de diferença. Em 2005 foram 10.000 hectares, em 2012 foi 6.000. Por isso, a problemática é de uma relevância transcendente, não só por la questão forestal, mas também la questão de proteção civil e de todo. Bueno, por isso, bueno, isto mostra um pouco uma foto tirada de cima. Então, aqui se nota, estas zonas são eucaliptos e pinos, mas sobretudo, uma coisa curiosa, estas zonas eram zonas que tinham regeneração natural, mais queimadas, de outro incêndio de há 7 anos, e com este, bueno, desaparecido completamente. Aqui há algumas massas de eucaliptos, etc., mas bueno, é desta a situação. Aqui, nesta zona, para vermos um pouco nesta carretera que passa aqui, um pouco antes, isto foi antes do incêndio passar, estava assim, bueno, não havia bombeiros, não podia haver, era impressionante, os populares estavam aí, mais ou menos, vendo o que podia passar, bueno, depois se ha queimado todo e ha ficado assim. Aqui lo vimos a regeneração natural de pinos com 7 anos, do último incêndio. E aqui uma massa, o primeiro ciclo de um pinar que se ha queimado a primeira vez, e assim estamos. Aqui uma casa aí se queimando. E bueno, esta imagem mostra uma coisa muito importante, o abandono das pessoas e o descontrole da situação. Aqui temos uma zona pequena que tinha certo umas faixas, a autarquia tinha umas faixas de defesa contra incêndios, e foram aqui vendo melhor, e foram os populares que lo pararam aqui. Daqui a aqui, pessoas, bueno, se juntaram, porque como não havia incêndios, e tiraram partido destas faixas que estavam limpas, e fizeram a contenção de 2 km de uma frente com 2 km, que se não forem os populares, tinha queimado isto e o incêndio teria sido muito mais grande. Isto para dizer que Orem tem uma densidade populacional relativamente grande, 100 habitantes por quilómetros quadrados. Se isto for uma zona de mais interior, com 7 habitantes por quilómetro, como o incêndio que houve em Portugal, no sul, em Algarve, com uma densidade de população, seria muito mais grande ainda. Mas, bueno, a questão é que nos dá um pouco a pensar. O incêndio ha entrado aqui, é curioso que as pessoas, estas fajas, se queimaram, mas permitiram às pessoas fazer uma primeira diminuição de velocidade e logo conseguiram parar aqui. Bueno, aqui se mostra a carretera onde pararam. Como havia uma intervenção com o PRODER, de defesa contra incêndios, 25 metros limpos para cada lado, e lo pararam aqui. Bueno, aqui também a mesma coisa. Bueno, o problema é que os cenários evolutivos possíveis perante estas coisas, com o abandono que existe, teremos um pouco a ideia que é abandono, incêndios, mais incêndios. Como se diz agora com a troika, uma evolução em espiral, menos economia, pior, restrição. Aqui estamos um pouco nesta questão territorial. As políticas de defesa contra incêndios, que é a resposta da sociedade moderna para este problema que há 50 anos não existia, não estão a permitir alcançar os resultados que todos os contribuintes que pagam querem, que deveriam querer, ou creio. Aqui a questão é que, sem atacar as causas estruturais, temos na noção cada vez mais que é uma missão impossível. E as causas estruturais seriam aquelas de uma presença humana no território, etc. Bueno, aqui, e estas questões são muito relevantes respeito à intervenção de Rojo desta manhã, de las orientações comunitárias, mas há que pô-las em prática, e aqui está um caso muito concreto de tentar complementar as políticas de defesa contra incêndios com a reativação humana no território. Bueno, temos que escolher práticas mais interessantes que outras, algumas melhores que outras,
e entre elas ver quais são os custos económicos de recuperar essas atividades e ver também o seu impacto ambiental, evidentemente, implementar na prática, e é preciso garantir a viabilidade económica da atividade, senão não passará del papel. E aí surge a resinagem no sudoeste europeu, apresenta um conjunto de vantagens destacáveis que vou tentar aqui explicar. Bueno, há uma elevada intensidade de presença humana no território, tem uma expressão territorial significativa, ou seja, o Alpino dos Pinastres, mais ou menos, existe ainda em toda a zona onde a problemática de incêndios se coloca. Sustentabilidade económica é um produto garantido pela indústria europeia, e a portuguesa bastante, precisa bastante, e a espanhola, enfim, da europeia. Numa análise económica completa, considerando para além da resina, os serviços ambientais, etc., é uma atividade claramente económica e rentável para a sociedade. E também a questão da sustentabilidade, Pinheiro Bravo é uma espécie mejoradora de los suelos, a abertura da vegetação potencia a biodiversidade. Aqui está a fábrica Costa Irmãos, bueno, que utiliza metade da produção de Portugal, 3.000 toneladas mais ou menos a hora, é aqui consumida, e bueno, aqui a produção de Colofónia. Ou seja, há necessidade de matéria-prima, muito mais. Me dizem que todo Portugal resinado não seria suficiente para todo Portugal, que pode ser resinado, não seria suficiente para as indústrias, me dizem os industriais. Hoje à tarde estarão presentes no debate e poderão dizer melhor que eu. Bueno, a questão da biodiversidade também é muito interessante, porque a abertura do espaço e do matorral aumenta a biodiversidade. Aqui, em Portugal, se não se controla o matorral, há 3 ou 4 espécies de Erica, Ulex, que dominam, e há uma diminuição de biodiversidade. Incluso algumas espécies, como esta, o Drosófilo lusitano, que é uma planta carnívora, que é endémica de Portugal, de Espanha, de Marruecos, me parece. Aqui se alimenta de pequenos insetos, aqui uma mosca que... Bueno, isto para dizer que a biodiversidade está associada com o controle do matorral, e não como ao princípio se pensava que o controle do matorral diminui as questões silvestres. Não é verdade, melhora. Bueno, mas por que o contributo da resinagem? Bueno, no fundo a resinagem permite um conjunto de funções que são um verdadeiro pacote de defesa contra incêndios, prático. Bueno, a descontinuidade da carga de combustível, a detecção, a primeira intervenção, a vigilância dissuasória, tudo isto são coisas que lá pagamos de outra forma e que os resineiros lo hacen. A manutenção de caminhos, conhecimento do território. Bueno, podemos dizer que é um verdadeiro pacote de defesa contra incêndios. Variação, há uma coisa importante, há uma variação territorial. Há sítios que faz mais sentido que outros, e isso é, há sítios onde os incêndios não são muito graves, isto não será tão útil. Portanto, é importante esta questão territorial, a importância de aparecer articulada com os outros atores municipais, e há uma coisa muito importante, empenhamento garantido que del resineiro para defender 7 dias da semana, 24 horas de dia. Não sei se estou exagerando, mas será mais ou menos isso. Bueno, aqui, e por que isto? Bueno, não há nenhuma atividade florestal, se pensarmos, se houver alguma que me lá indiquem, 5 minutos, bueno, que garantam a presença humana tão intensa na floresta e no monte. Aqui, comparando com, por exemplo, com o eucaliptal, que é a concorrente, por causa delas renovas 14 dias, haciendo las cuentas, dá 70 vezes mais visitas no monte que o eucalipto. Por isso, tem aqui um potencial enorme. Bueno, a descontinuidade da carga de combustível, que é necessário para a remassa. Aqui é como estaria, bueno, para ver que a combustibilidade de Portugal é um problema. Aqui isto tem 5 anos depois do incêndio, a velocidade que cresce o matorral. Se vê aqui, bueno, ao fundo se vê como estava antes da intervenção. Bueno, e a detecção de incêndios, os resineiros estão no monte e, bueno, são os primeiros a detectar o incêndio. A vigilância dissuasória, agora vou fazer a técnica de Álvaro Picardo, mais rápido, para tentar dizer tudo. Bueno, a vigilância dissuasória, os resineiros são os atores locais
que conhecem bem o território, que sabem se entram, se saem as pessoas, etc. Mas não conseguimos substituí-los nisso. A primeira intervenção, o incêndio, começam todos, se apagam com um copo de água, e se estiver aí, lo apagam, e são as pessoas que estão mais perto. A questão dos acessos é de transcendência enorme, porque um caminho florestal, se é abandonado, se fecha, e bueno, e a manutenção por os resineros los permite manter. O conhecimento do território é essencial nestes incêndios, que sem conhecer bem, e os resineros estão aí, podem ajudar a conhecer, etc. Bueno, aqui, nos 5 minutos vou tentar. Era uma coisa de enorme importância, que é o conceito de externalidade, que é um conceito da teoria económica que tem que ser muito bem aplicado nestas coisas. Ou seja, há uma externalidade positiva quando há alguém que beneficia outro em sua atividade económica e não é compensado por esse benefício. É o que está passando na resinagem. Um produtor florestal que tem um pinar resinado, há os compradores que lo compram e que lo pagam, mas há um conjunto de serviços territoriais de defesa contra incêndios que não pagam e a sociedade sai beneficiada. Por isso, o problema é que ali há compensa, se não há uma rentabilidade, se há abandonado, e temos este problema. Por isso, a questão é que é necessário pagar este serviço. Agora, a questão é quanto. Bueno, o cálculo exato, o ótimo económico, o first best, como dizem os ingleses, é muito difícil de calcular. Bueno, vamos ao second best, que é, por lo menos, viabilizar a atividade para se poder manter. E aqui a questão é que, como são proprietários privados, têm que receber tem que ser rentável para eles. Em Portugal, 98% da floresta é privada, 8% comum e 90% de proprietários diretos. E tem que ser viável respeito às alternativas. E aqui a questão de pinar e de eucaliptares de transcendência enorme. Aqui vemos a evolução do eucalipto desde 1867, e o pinar, que ha chegado a ser 1.300.000 hectares, e ha bajado, e agora o eucalipto já é mais. E bueno, o problema, se analisarmos aqui a evolução dos preços, desde aqui a década de 80 do Pinus Pinaster foi buena, e mesmo assim ha baixado, e agora está tão mal, está menos neste momento que o eucalipto. Bueno, isto para dizer que aqui a tendência a partir de agora pode ser maior. Bueno, a taxa de decréscimo, um minuto. Bueno, então vou andar um pouquinho mais depressa. Aqui a questão que se coloca é que a renda anual do eucaliptal respeito de um pinar resinado, a madeira pode dar, são cifras de grandeza. Francisco Avilés ha falado, o projeto vai ter contas exatas, mas isto, a resina assim, bueno, aqui um conjunto que tem que ser pago pela sociedade, justificado com a defesa contra incêndios, mas mais um conjunto de coisas. As conclusões, bueno, a problemática dos incêndios no oeste da Península Ibérica está muito lejos de controlada. Para melhorar a eficácia das políticas, tem que haver um complemento com a intervenção humana no território, políticas de intervenção, e entre todas as alternativas, e em nossa opinião, a resina é a melhor para ser apoiada. Hasta agora nunca foi apoiada por la PAC, bueno, mas e tem que ser apoiada uma quantidade suficiente para tornar a atividade alpinar competitiva com a alternativa do eucalipto. Bueno, aqui o problema, se a sociedade não pagar estas coisas ao produtor florestal, bueno, será impossível controlar a problemática de incêndios, em Portugal é, e todos perderemos economicamente, a sociedade e produtores florestais. Ou seja, esta questão de dizer que não temos dinheiro, não, ficaremos mais pobres, porque no incêndio de Orem, o prejuízo foi 13 milhões de euros. Bueno, lo que Francisco Avilés ha hablado, se vai propor para os próximos 4 anos 16 milhões de euros para todo o Portugal. Por isso, não é exatamente porque estamos em crise, se deveria pagar isto. Bueno, nada mais.